usufruírem de algum benefício da FEB, tem que retribuir, não só na sala de aula, mas pelo tempo, pelo menos, necessário para justificar o investimento que foi feito. Bom, as sugestões. A primeira é de acrescentar aquele artigo, certo? Vamos votar e vamos ver. Se for aprovada, bem, se não, amém. A segunda sugestão é de acrescentar, da Cláudia lá, que se acrescente no parágrafo 4º, que diz assim: caso o aperfeiçoamento docente seja de interesse do curso, o pedido devidamente instruído, com análise do conselho, assim, ó, e aí a inclusão, né? Devidamente instruído, vírgula, inclusive com o impacto financeiro, vírgula, e com a análise do conselho de curso, NDE, é encaminhada para a reitoria de graduação para submissão ao Conselho Superior de Curso e homologação do Conselho Universitário. Eu acho que isso aí fecha o rol de sugestões. Cacau. Eu teria uma terceira sugestão, é que se aprove ou não a resolução como ela veio e que o aprofundamento se faça posterior. Então, são 3 sugestões, certo? Eu acho que, então, a primeira sugestão, acho que já deu, gente, senão a gente não avança. A primeira sugestão seria: aprova a resolução do jeito que está ou vamos apreciar para fazer emendas? Eu acho que essa tem que ser analisada primeiro, né? Não é isso? Porque se ela for aprovada, não tem sentido ficar propondo emendas, ok? Então, vamos à votação dessa sugestão. Aqueles que concordam com a sugestão apresentada pelo professor Cacau, de aprovar a resolução do jeito que está. Aqueles que concordam, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que não concordam, depois vão se manifestar. Então, vamos ver a contagem aqui. Aqueles que se manifestaram são a favor de emendas, né? Isso. Não estou falando quais emendas. Tá, vamos repetir. O professor Cacau apresentou uma sugestão. O professor Cacau apresentou a sugestão de aprovar essa resolução do jeito que está e não apresentar nenhuma emenda, certo? Então nós vamos votar essa sugestão. Ou seja, aqueles que são, vamos reformular, contrários a essa sugestão, ou seja, aqueles que querem emendas, por favor, se manifestem. Os que querem emenda se manifestem. Portanto, aqueles que não querem, não se manifestem. Quanto? O total de quanto? 35. 35, então, não querem a sugestão do Cacau, certo? Agora, somos em quanto no total? R$ 59. Então, a sugestão do Cacau foi rejeitada. Certo?
Ou seja, vamos passar para as emendas. Agora, as duas emendas que foram apresentadas, uma acrescentando-se aquele artigo 7º, né, com a redação que já foi dada aqui. Certo? E a outra é a sugestão da Cláudia, que exige que também seja apresentado o impacto financeiro para analisar e que seja homologado pelo Conselho Universitário. Certo? São essas duas sugestões. Vamos votar uma por uma, né? Então, com relação... Acho que é melhor, senão vai dar confusão, viu, Lúcio? Eu vou ler. Então, ó. Primeiramente, a inclusão do novo artigo. Professor Sim. Reginaldo, aqui, ó. Eu, Claudinho. Só um segundo. Já que a gente está votando, na verdade, essas duas emendas, só para dar continuidade a uma linha de raciocínio, me preocupa um pouco porque fica muito subjetivo. Eu não estou querendo travar nada, colocar óbice em nada. Eu estou entendendo que é uma exigência do MEC, vamos respeitar, para a gente não ficar devendo outros pontos em outras áreas, em outros quesitos. Isso ficou bem claro. O que me está preocupando é a redação da resolução. Porque eu, aí particularmente até onde eu vi, eu posso estar enganada, a resolução trava mestre e doutor. A gente não pode sucatear o corpo docente. E a gente tem direito de ter subsídio para outras coisas, certo? Não só quem já tem o mestrado e doutorado, como para quem não pode simplesmente parar no doutorado. Eu acho que a redação está restrita, o critério de avaliação, de aprovação, está subjetivo, e aí a gente pode estar dando um tiro no pé. Eu tenho receio disso. Sucateamento. Mas vamos votar do jeito que está, e posteriormente essa discussão pode até ser reaberta, pode ser representado um novo documento, etc. Senão nós vamos ficar aqui o tempo todo e não vamos decidir esse assunto, tá certo? Então, a redação do artigo 7º, você tem aí, Edna, que foi sugerida. Os docentes que participarem deste programa deverão permanecer prestando serviço à Unifeb por igual período que usufruir, sob pena de devolução dos valores recebidos devidamente atualizados. Então, primeiramente, vamos votar a inclusão desse artigo 7º. Aqueles que são favoráveis, ou melhor, aqueles que são contrários à inclusão desse artigo, por favor, se manifestem. Os contrários à inclusão se manifestem. Doze são contrários. Aqueles que forem, que se abstêm com relação à inclusão desse artigo, por favor, se manifestem. 4, 5, 6, mas estou enxergando mal. 6, 5, 5. 5. Então, 6. Aqueles que são favoráveis à inclusão do artigo, por favor, se manifestem.
34. Então, 34 aprovados por maioria a inclusão do artigo. Agora vamos ao parágrafo 4º do artigo 1º, que vai ficar com a seguinte redação: caso o aperfeiçoamento do docente seja de interesse do curso, o pedido devidamente instruído com o impacto financeiro, que é o acréscimo, né? Com o impacto financeiro e com a análise do Conselho de Curso, ENDE, é encaminhado à Pró-Reitoria de Graduação para submissão ao Conselho Superior de Curso e homologação do Conselho Universitário. Certo? Essa é a redação proposta. Aqueles que são contrários a essa redação, por favor, se manifestem. Uma professora Cláudia, contrária. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. 6. E aqueles que são favoráveis a essa redação, por favor, se manifestem. Aprovado, então, por maioria. Democracia é difícil, gente, mas é a única maneira civilizada de resolver as coisas, né? Então, nós temos que passar por isso. Vamos Então, agora vamos à votação da aprovação da resolução, né? Que nós não havíamos... Aqueles que são contrários à aprovação da resolução, número 10, por favor, se manifestem. Os contrários. Meu Deus. Vou recapitular. Aqueles que são contrários à aprovação da resolução número 10, se manifestem, por favor. Ou seja, contrários à criação desse programa. 2. Certo. Aqueles que se abstêm quanto à aprovação da resolução, por favor, se manifestem. E aqueles que aprovam a aprovação, que concordam com a aprovação da resolução, por favor, se manifestem. Então, aprovada por maioria. Eu quero passar, então, a professora Cici para o item 3, 3.3, homologação das deliberações do Conselho Superior de Curso. Vou solicitar a leitura dos relatórios da Comissão de Atividades Acadêmicas e Títulos. Eu vou alterar a ordem que está na convocação por uma questão, só para facilitar, porque a questão do microfone. Eu vou pedir primeiro à professora Cláudia, que relatou 4